Olá! O filme que vamos falar hoje se chama 100 Noites de Desejo. Ele lança hoje nos cinemas no Brasil todo. Pegue seu café, dá uma olhadinha no trailer aí e já já vamos conversar sobre esse filme. Are you ready? Then we shall begin. Tell me, what does it feel like to be wanted? Tomorrow. My husband won't touch me, and I want to be touched. I've been summoned away. Manfred here will stay on. Delighted to meet you. You can try and seduce her all you like. Have 100 nights. Brutal. 100 Noites de Desejo, 4 de junho, exclusivo nos cinemas. 100 Noites de Desejo é um filme atual, mas ele tem toda uma estética de um filme medieval, de um conto, quase um conto de fadas, um conto que vai nos falando sobre uma história baseada na história de Sherazade, das Mil e Uma Noites. E ele nos conta a história de uma mulher que estava casada já há alguns meses e ainda não tinha filhos, ainda não tinha gerado um filho. E nesse mundo fictício, existia um Deus que ele tinha uma única missão para as mulheres, que era procriar, que era gerar filhos homens. E o nome desse Deus era Birdman. E aí tinha os seguidores de Birdman, que todas as mulheres que não conseguissem gerar filhos seriam assassinadas, seriam mortas, porque não tinham função na sociedade. E essa mulher estava casada com seu marido, o marido vinha de uma linhagem, de uma família muito produtiva, então provavelmente era algum problema com ela, de não conseguir ter filhos. E aí Birdman dá um prazo para ela. Ela tem 100 dias para conseguir engravidar e gerar esse filho, para que ela não fosse morta. Só que acontece na história, bem no começo já nos conta isso, que o problema ali era o homem. Ele não gostava da mulher, eles estavam casados e ele ainda não tinha consumido o casamento. E essa mulher tinha esse desejo de saber o que é ser desejada, o que é ser tocada, o que é ter essa relação com o homem. Só que o homem não gostava dela. Claro, é um mundo fictício, é um mundo mais medieval, não diz o nome do que era esse homem, mas era um homem que não gostava da mulher, que não queria ter relação com ela. E aí ele tem uma ideia, a partir do momento que é colocada a meta, eles têm 100 dias para ela conseguir engravidar, ele faz uma proposta para um amigo dele, um amigo que é todo sedutor, que é todo mais garanhão, que vai ficar na casa deles. Ele tem que viajar por uma viagem que ele inventa um motivo e vai ficar 100 dias fora, e esse homem vai ter que ficar ali cuidando da mulher. E aí o marido fala, e eu sei que minha mulher é muito fiel, eu sei que a minha mulher me respeita bastante, então faz um desafio. Se você conseguir seduzir a minha mulher em 100 dias, toda essa casa, todo esse castelo vai ser seu. E aí é essa tentativa da história, é o homem com 100 dias cuidando dessa mulher, tentando seduzir ela por causa de um acordo que fez com um amigo. E o que eu gostei dessa história, e estou recomendando ela essa semana, e está lançando hoje no cinema, é porque é uma história que ela vai criando tantos laços, tantas relações, que a gente não vê uma saída para essa história. O núcleo está muito legal, os protagonistas do filme, parece que eles têm uma harmonia tão grande, tem uma sensualidade no filme inteiro, assim, uma troca de olhares sensuais, o desejo daquela mulher de ser tocada, ao mesmo tempo o desejo dela ser fiel ao marido, o homem tentando seduzir essa mulher. Aí tem a ama dela, que é a principal da história, que é a Hiro, que está ali no meio de tudo isso, quase formando um triângulo amoroso, esses três personagens, nessa história de sedução, de busca, dos 100 dias de desejo, que é o nome do filme, e tudo isso vai entrelaçando numa história que vai prendendo a gente, assim, de um jeito tão gostoso de se assistir. Porque a história, ela entrelaça vários acontecimentos. Se a mulher trair o marido, ela é morta. Se a mulher não conseguir um filho, ela é morta. E daí aquele homem está lá disponível para ter uma relação com ela. O desejo que ela tinha de sentir o que é ser desejada, o que é ser tocada. Tudo isso vai se entrelaçando e a gente não consegue saber onde vai chegar essa história. E apesar de tudo isso, apesar de ser um conto, apesar de ser muito gostoso de assistir, ele vai tratando temas tão sensíveis, temas tão atuais que vamos vivendo, só que ele coloca isso de um jeito tão sutil na história que você percebe a grandiosidade daquele tema, você percebe o poder daquele tema de trabalho, mas isso se torna tão leve ao longo da história, a questão da mulher só ter serventia, só existir para criar filho, não ter outra função, não poder ler, e ela cria para não ser seduzida por aquele homem uma estratégia junto com a ama dela, junto com a criada dela, que é contar história. Aí se aproxima da história de Sherazade, das Mil e Uma Noites. Cada vez que ela sentir que ela está cedendo aquele desejo dela, ela chamaria a ama para contar uma história para ela. E aí ao longo dos 100 dias, ela vai contando essa história e vai impedindo eles de poderem se aproximar mais. E nessa história vai ainda trazendo esse fato também
da mulher que não pode ler, que era um escândalo para o mundo, que era um atentado contra aquele Deus, e ela vai contando uma história sobre isso, sobre as mulheres não poderem ler, sobre as mulheres serem excluídas da sociedade, terem somente aquela função própria ali da sociedade, só servir para aquilo. Então ele vai trabalhando temas muito legais, e aí tem essa pegada meio queer também, desse trio amoroso das duas mulheres e do homem tentando seduzir. Então é uma história que eu achei assim, muito interessante, muito atual, muito legal de se assistir, com temas profundos, mas falados de um jeito tão leve, quase como um conto medieval, um conto de fadas medieval, com bruxaria, com feitiçaria, com esses temas da mulher. Então acho que valeu muito a pena, e esse é meu conselho e minha dica para essa semana. Está lançando hoje no cinema. Se você quiser ver uma boa história, bem feita, bem fotografada, bem gravada, bem tudo, figurino bom, trilha sonora boa, interação entre os personagens bons, e uma história tão profunda que vai entrelaçando tantos temas atuais profundos de uma maneira tão leve e gostosa. Fica aí a dica: 100 Noites de Desejo, lançamento hoje no Brasil todo.